Jornal da Rede Alesp. Chegou a hora de mais entrevista no Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira. Daqui a pouco nós vamos conversar com a Sandra Santos, que é pedagoga hospitalar. Ela vai falar sobre a política de prevenção de ISTS, infecções sexualmente transmissíveis entre jovens e adolescentes. É um tema importantíssimo aí, Melissa, para a conscientização da população, né, dos cuidados que devem ser tomados, né, para prevenir essas doenças. E agora o contato é direto, então, com a Sandra Santos. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp, Sandra. Boa Eu que tarde. agradeço pelo convite. Sandra, você pode falar um pouco sobre o trabalho que a Associação Comunidade em Ação na Prevenção desenvolve? É um trabalho onde foi constituído por jovens de transição vertical que adquiriram HIV da mãe, chegaram na maioridade, né? Eles criaram esse projeto para levar a prevenção na linguagem de jovem para jovem, para as comunidades periféricas, que é onde a informação não chega. Eles começaram esse projeto através de uma outra instituição que eles participavam, onde eles ministraram palestra para 55 escolas da rede pública estadual, impactando 22.492 alunos. E por conta disso, e depoimento dos próprios jovens, que não havia grupos de pessoas atuando dentro das comunidades falando de prevenção. E aí eles acharam que era importante estar levando na linguagem de jovem para jovem, né, entre pares. Agora, Sandra, dia 1º de dezembro, né, foi comemorado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né, uma data aí mundial. Acha que ainda faltam políticas públicas aí de prevenção para o combate da doença entre jovens? Sim, principalmente na periferia, né? A gente tem que levar em consideração que o nosso país ele é um país que nós não temos cultura de prevenção, né? E se tratando de falar com o jovem sobre a importância de prevenção, tanto de uso de preservativo, é muito difícil para eles levar isso como importância dentro de todo o contexto, né? Então, eu acho que é importante levar a prevenção para os espaços públicos, como escola, como centros culturais, espaço onde estão os jovens, né? A gente aqui na LESP, nós temos tá em andamento o projeto 1095 de 2017, que dispõe sobre a política de prevenção das ISTs, HIVs e AIDS, com jovens e adolescentes. Uma das ações do projeto está de orientar professores, pais, alunos e responsáveis legais sobre as ISTs através de cursos e reuniões. Você acha que é importante fortalecer o trabalho de prevenção de uma maneira conjunta entre a escola, família e os alunos? De extrema importância. De extrema importância e assim, e falando com propriedade, eu acompanhei os jovens, né, nessas palestras nas escolas, né? E o que eu pude perceber é que até os professores mesmo, eles têm, não têm o conhecimento, né? Uma pergunta básica que todo mundo deveria saber, o diferencial entre HIV e AIDS, né? Uma pessoa que vive com HIV é uma realidade, e uma pessoa que vive com AIDS é outra, ela já está na fase da doença, né? Então, muitos professores não sabiam a diferença entre HIV e AIDS, né? Então, eles precisam de orientação, precisam saber conversar com o aluno, né? Até quando vem a demanda do aluno questionando o professor, né? Eu tive uma exposição, como é que eu faço? Né? Então, o professor fica meio que perdido para orientar, né? E eu acredito que o jovem ele passa a maior parte, né? Exceção esse ano que as escolas estão fechadas, mas a maior parte ele passa dentro da escola, né? Então, quando ele tem uma dificuldade, geralmente ele procura o professor ou alguém da escola com quem ele tenha mais empatia para pedir orientação,
Sandra, você, diante desse contato que você tem com os jovens, você percebe uma resistência no uso de preservativo? E aí eu quero ampliar essa questão para os idosos também. Eu sei que não é esse o foco Sim, do programa, mas eu queria ampliar para os idosos, porque a gente tem visto uma incidência grande de perfeito, casos de contaminação pelo perfeito. HIV com idosos. Eu queria saber sobre essa Sim. questão da resistência ao uso do Então, preservativo. eu retomo a fala de que nós somos um país que nós não temos cultura de prevenção, nós não se prevenimos para nada, né? Quando nós ministramos as palestras, não só nas escolas, como nas empresas, eu sempre pergunto, né? Quanto no grupo de 800, de 500, 800 pessoas, quantos passaram protetor solar, né? Aí fala, nossa, mas o que tem a ver com HIV? Mas é só para mostrar que as pessoas não têm o hábito de prevenção, né? E eu acho que é importante também falar do I igual a I, indetectável e intransmissível. Uma vez que o cidadão começa a sua vida sexual ativa, uma vez por ano, igual a campanha do câncer para HIV, né? Porque se ele der positivo o resultado, ele já não vai acabar infectando outras pessoas. Por que eu digo isso? Porque trabalhar a prevenção e o uso de camisinha tem esse hábito, né? E, porém, eles também não fazem o teste. E quando descobrem, já estão na fase da AIDS, né? Muitos chegam a descobrir a sorologia já na fase da AIDS. Sandra, muitas pessoas, algumas pessoas rechaçam essa questão da educação sexual dada aí nas escolas porque acham que isso pode incentivar o jovem a iniciar sua vida sexual antes do tempo. Você acha que isso é verdade? Você concorda com essas afirmações? Ou a prevenção, o quanto antes for oferecida a prevenção ao jovem, ele terá mais responsabilidade nessa etapa da vida? Eu não acredito, inclusive, eu acho incoerente, porque os jovens hoje eles têm acesso a tudo, redes sociais, né, televisão, enfim, são muito meios de comunicação e muitas informações e outros programas e outras questões que acho que acabam incentivando mais do que falar de prevenção, né? E sem contar que ainda é um tabu entre o próprio ciclo familiar falar sobre prevenção, sobre sexualidade, enfim, que isso vai para além do ciclo familiar, né? Então, eu acho que é de extrema importância abrir espaços de fala para discussão, né, para o jovem, e eu acho que isso não vai estimular o jovem, sim orientá-lo, né? Como diz, né, os antigos, quando você começa, o adolescente ele começa a questionar os próprios amiguinhos, como vai fazer os próprios colegas, como deve se prevenir, como que vai começar a vida sexual ativa, ele já começa aprendendo de forma errada, né? Porque ele não tem essa liberdade dentro do ciclo familiar e muito menos em outro espaço. Então, eu acho que é de extrema importância justamente para isso, para ter essa educação, né? Eu não acredito que vai estimular o jovem a iniciar a sua vida sexual. Sandra, gostaríamos muito de agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, com esse assunto que é super relevante para todas as famílias, para todas as pessoas. Muito obrigada. Uma boa tarde para você. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Boa tarde. Obrigado aí a Sandra falando um tema tão importante de conscientização que é a prevenção aí às ISTs. E